As pessoas que me conhecem, que convivem comigo mais proximamente, sabem que um dos grandes anseios que eu tenho na vida, é um objetivo de vida, aliás, mais que um anseio, é uma meta a ser realizada. É me mudar para uma cidade pequena, viver o restante da minha vida de uma forma mais recolhida, mais reclusa, com relações mais selecionadas e vivendo mais dentro daquilo que alimenta minha mente, minha alma, meu sentimento, que é a poesia, a fotografia, as minhas duas grandes expressão e paixão. E os lugares escolhidos anteriormente eu estava meio indeciso se eu sairia da minha cidade, que é uma grande metrópole com quase 2 milhões de habitantes, e iria para duas pequenas cidades que simbolizam o meu estado, o estado de Goiás. Todo mundo sabe que eu estou falando de Goiás Velho, né? Antiga capital do estado, delicadamente conhecida como Vila Boa, que era o seu primeiro nome, depois se tornou Cidade de Goiás. E como é uma cidade histórica, uma cidade maravilhosa, lá do 4 séculos, 3, 4 séculos, ela é conhecida como Goiás Velho. E a outra cidade é Pirenópolis, também uma cidade histórica, também uma cidade antiga e tão aconchegante, tão apaixonante quanto Goiás. E eu falei, eu vou me mudar para uma dessas duas cidades o mais breve possível. E acabei definindo por Pirenópolis. E não é só por causa... Aliás, não é por causa de eu gostar mais ou menos, se uma cidade melhor ou pior que Goiás. Para mim, cada uma dentro do seu universo, da sua forma de existir, da sua forma de relacionar com o seu cidadão e vice-versa. As duas cidades são encantadoras e ambas são objetos do meu amor e da minha paixão. Eu me defini por Pirenópolis porque alguns motivos me facilitam, digamos assim, ou fazem com que esse objetivo meu se torne mais realizável. E eu estou em processo, ainda não sei até quando isso vai se realizar. Eu estou em processo de mudança para Pirenópolis. Pode demorar ainda algum tempo, médio prazo, curto prazo, não sei. Mas isso vai acontecer. E lá eu vou viver fazendo aquilo que eu amo, longe do caos da cidade grande, longe da agitação, do barulho, da velocidade da grande metrópole. E eu estou querendo para a minha vida justamente o contrário. Eu quero a serenidade, eu quero a vida mais lenta, eu quero as coisas mais simples, eu quero as coisas mais rústicas e menos sofisticadas. Eu quero a rua de pedra e não asfalto. Eu quero o fim de tarde bucólico e não o fim de tarde movimentado. Eu quero o amanhecer dentro da moldura da Serra dos Pirineus e não dentro de uma moldura formada por arranha-céus, por prédios gigantescos. É isso que talvez salve o restante da minha vida desse momento que a gente está passando, deste século XXI que atropelou tudo que eu mais gostava. Eu sempre digo que eu fui sequestrado do século XX, trazido para o século XXI contra a minha vontade.
E eu sempre falo também que o século XX foi o melhor século que eu vivi. Afinal de contas, eu já vivi 2 séculos. Vivi o 20, estou vivendo o 21. E sempre digo que por tudo que eu já li, por tudo que eu admiro, por tudo que eu gosto, o século XIX é o melhor século que eu não vivi. Mas por que esse longo preâmbulo para o Poesia Comentada de hoje? Porque o poema de hoje fala exatamente dessa minha busca por um tipo de vida muito mais voltado às minhas raízes, ao meu lugar, às coisas mais simples da vida, as coisas mais poéticas da vida, mesmo com todas as dificuldades que isso impõe. Recentemente eu estava viajando para Pirenópolis e ouvindo uma música, até eu me recordo que era uma música instrumental, era jazz, né? E uma música que me fazia viajar também, além da viagem real, né? Que eu estava ao volante na estrada, também uma viagem espiritual, mental. E eu ali naquela estrada, já chegando em Pirenópolis, era um dia da semana, no meio da tarde, a estrada totalmente deserta, só o meu carro transitando ali naquele momento. E eu diminuí a velocidade, comecei a olhar em volta. No horizonte eu vi a Serra dos Pirineus, que é a serra que emoldura Pirenópolis. Olhei aquele chão cerrado, era uma tarde meio nublada, então aquela atmosfera meio cinzenta. E aquilo foi me dando foi mexendo por dentro. E eu comecei a pensar nesse meu objetivo de vida, olhar todo esse contexto daquele momento, e alguns versos começaram a surgir na minha cabeça. Comecei a olhar a terra, o valor que a terra tem, né? O sal da terra é o alimento da vida como um todo. As trilhas de pedras que a gente é obrigado a passar, tanto de forma real, literal, como de forma metafórica. E algumas frases foram surgindo na minha mente. Eu ali não tinha um bloco, não tinha uma caneta, estava dirigindo, peguei o celular, coloquei no gravador de áudio e gravei essas frases soltas, esses versos soltos, algumas palavras soltas. De repente eu comecei até a me emocionar. Fui chegando a Pirenópolis e comecei a me emocionar. Meu olho marejou, chegou a descer uma lágrima. Então, foi um momento assim, um momento de mim comigo mesmo, dentro de tudo aquilo de todas as minhas raízes, de toda a minha terra, o meu lugar, né, das minhas origens. E eu deixei gravado esses versos soltos e ao retornar para casa, peguei um papel e escrevi um poema. Um poema que fala de toda essa relação que todos nós, mas eu vou dizer particularmente de mim, que eu tenho com a terra, com a minha raiz, com a terra onde nasci, com a terra onde vivi. Eu nunca saí enquanto moradia do meu estado, sempre vivi no meu estado, sempre vivi na minha terra, envolto pelas minhas raízes. E por isso que nasceu o poema Sal. O sal, que é o alimento da terra, o sal da poesia, que alimenta os versos, e o sal da vida, que é exatamente o que a gente precisa observar. O poema Sal
foi escrito no início deste ano de 2021 e ele fala assim: a fé pela terra, o rigor da rima, o cal da pedra, o limo da sina, na senda dura, no véu da serra, no mel da cura, no ar que leva, o sumo da lima, o galope do cio, o sal que mina do verbo vadio, a lágrima latina no colo da vida, na ranhura fina, na mesura lida, na face linda, no que acode, na trilha finda, no nada pode, do raio breve, da luz cativa, do vento leve, na carne viva.